Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 17 de fevereiro, sexta-feira, então, tradicionalmente, é o nosso dia do resumão semanal e depois algumas crônicas do Fora de Curva, para começar a aproveitar esse final de semana que vai ser mais prolongado por conta das festas de carnaval, evidentemente. Então, vamos trabalhar, gente, porque temos muitos assuntos a tratar. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu toquei em dois assuntos. O primeiro eram as pressões em cima do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no sentido de flexibilizar as metas inflacionárias para poder diminuir juros. Eu já me pronunciei várias vezes sobre isso, especialmente nessa semana, sendo contra essa pressão do governo e me posicionando em defesa da manutenção dos juros, se nós vamos ter uma ameaça inflacionária logo ali na frente, em função da disposição do governo atual de aumentar gasto público. Se o Banco Central não segurar essa onda de gastança que parece que vem por aí, realmente nós vamos ter muito a lamentar no futuro em termos de uma elevada, de uma veloz alta inflacionária. Também na segunda-feira eu tratei de uma mudança de postura do FMI a respeito das perspectivas para a economia global em 2023. Há algumas semanas eu havia comentado que a diretora desse banco havia feito uma previsão que 2023 seria um ano muito ruim para a economia, crescimento abaixo da média, até recessão em alguns mercados importantes como Estados Unidos, União Europeia e na própria China. E agora, nessa semana, o banco veio com um novo pronunciamento, mudando de opinião, falando exatamente o que eu havia comentado nas vezes anteriores, contrapondo a posição do FMI. Número 1, a China está se preparando para retomar sua produção mais intensa, depois da maluquice que eles fizeram de conter a população dentro das suas casas para se proteger da Covid, o que não deu certo. Segundo ponto, desemprego nos Estados Unidos e na Europa, assim como inflação nesses dois mercados em baixa, dá uma perspectiva de que, se houver mais alta de juros, não vai ser alguma coisa muito extravagante ou muito dramática. Pode subir um pouquinho, mas não vai comprometer a dinamicidade dos mercados que nós estamos falando. Então, com os três polos mais ricos do mundo mantendo uma taxa de crescimento minimamente razoável, é claro que nós não vamos ter recessão em 2023, a não ser que aconteça alguma coisa bem fora de foco, bem estrambólica. Foi disso que eu tratei na segunda-feira. Já na terça-feira foram dois assuntos. Rapidamente tratei da inflação dos Estados Unidos fechada em janeiro de 0,5%, uma alta um pouco acima do esperado, um pouco acima dos padrões daquele país, mas não era uma coisa tão preocupante porque em janeiro normalmente ocorre uma aceleração um pouquinho maior dos preços por lá e na Europa também, em função desse mês ser o auge do inverno. Então isso não significa um novo repique de preços. Nós vamos ter que esperar fevereiro para realmente avaliar o que está acontecendo com a dinâmica de preços nesses locais, especialmente no caso dos Estados Unidos. E o tema de fundo do Fora de Curva de terça foi a malandragem, a meu ver, da Anfávia, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, que está pedindo para o governo federal taxar em 35% o imposto de importação de carros elétricos. Por que eles estão fazendo isso? O argumento é que tem que proteger a indústria nacional dessa competição, dessa nova competição, e também proteger emprego, a indústria de outras peças, todo aquele papo. Gente, eu já cansei de ouvir esse tipo de conversa de necessidade de proteção de mercado lá desde os anos 80, quando eu me formei em economia. Na verdade, quando as empresas, quando as indústrias fazem isso, elas querem uma situação de comodidade para não precisar investir em tecnologia, qualificação e competitividade dentro do mercado brasileiro. Lembrei nessa edição do Fora de Curva que uma das pessoas que viu essa questão ou que assumiu essa briga foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que chamou os carros brasileiros de carroça e forçou a modernização do setor. Esse é um mérito que a gestão dele tem. E eu espero que esse atraso que já está se sentindo de novo na indústria brasileira em relação ao mercado automobilístico, ele não se amplia, até se diminua e nós tenhamos produtos
competitivos aqui a um preço com paridade próxima da internacional, porque aqui nós pagamos por carros muito caros e muito piores que nos outros países, e isso não está certo com o nosso consumidor. Então eu deixei claro no Fora de Curva de terça de que seria melhor para o Brasil que o governo não acatasse esse pleito da Anfávia de aumento do imposto de importação sobre carros elétricos. Por sinal, a Europa, o Parlamento Europeu, já definiu que em 2035, naquele continente, só vão poder ser fabricados carros eletrificados, nem híbrido vai poder. E aí, nós protegendo o Brasil desses carros, diríamos assim, tecnologicamente mais evoluídos, será que nós não estaríamos condenando o nosso país a mais tempo de atraso tecnológico, o que é terrível? Acho que sim. Então, de novo, o governo federal não deveria, pelo menos, aprovar esse aumento de impostos indo para 35% a tarifa de importação sobre automóveis elétricos vindos do exterior, lógico, são importados. Na quarta-feira foram 5 assuntos nosso Fora de Curva, foi bem variado. Primeiro saiu o IGP-10 e o que eu chamei a atenção desse índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas foi a queda de vários dos produtos alimentícios em termos de preços por atacado, importante para a pauta exportadora brasileira. Vou dar exemplo de soja e carne. Isso aí nós já havíamos antecipado em alguns vídeos passados e mostra o desafio que a agroindústria ou que o agronegócio brasileiro vai ter em 2023, quando grande parte dos países que importaram muita comida aqui do Brasil durante a pandemia e também em 2021 estão restabelecendo sua cadeia de suprimentos e estão incentivando os seus produtores agrícolas a aumentar a produção, porque novamente lembraram que a alimentação, segurança alimentar é um tema de segurança nacional. Isso aí tende a provocar o que? Uma queda de preços no mercado internacional das exportações de produtos agrícolas, o que vai afetar certamente o produtor rural e os pequenos municípios aqui do nosso Brasil. O segundo assunto que eu tratei no Fora de Curva de quarta-feira foi uma manifestação que eu encontrei no jornal português a respeito da falta de capacidade produtiva dos países vinculados à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para repor as munições usadas pela Ucrânia na sua luta contra a Rússia. Coloquei que uma organização tão forte assim não conseguir suprir um país frente a uma invasão específica, mostra seguramente uma fragilidade estratégica que, pelo bem deles e talvez pelo nosso bem, de acordo com o meu pensamento, deveria ser sanada o quanto antes. O terceiro ponto foi o aumento das vendas varejistas nos Estados Unidos em janeiro desse ano, frente ao mesmo período de 2022, mostrando que a economia norte-americana ela não está em recessão, apesar de ter alguns pontos, especialmente na área de bens duráveis, que está capengando um pouquinho. Eu estou vendo, especialmente pela consulta, alguns conhecidos meus que trabalham com exportação, uma deficiência de vendas na área de móveis e no mercado imobiliário. O quarto ponto foi o que eu já citei há pouco, tratando do Fora de Curva de terça, foi a aprovação pelo Parlamento Europeu da proibição da produção de veículos de combustão interna a partir de 2035, enquanto aqui no Brasil nós queremos proteger a nossa indústria automobilística, a moderna indústria de combustão interna, contra os importados elétricos. Que besteira nós vamos fazer se isso virar uma verdade, se isso realmente for feito. E, finalmente, o último ponto de quarta-feira foi anunciar a volta aos palcos da nossa ex-presidenta, na verdade é ex-presidente, mas ela gosta de ser chamada ex-presidenta Dilma Rousseff, que tem grandes chances de assumir o tal do Banco dos BRICS. Naquela oportunidade, eu desejei muita sorte a ela nessa gestão, nesse novo desafio que pode acontecer na carreira dela, mas desejei ainda mais sorte para esse banco que vai precisar de muita ajuda do destino para ter uma gestão minimamente satisfatória.
E ontem foram 4 assuntos rápidos que eu tratei. Primeiro, a prévia do IBC-BR, a prévia do PIB do Banco Central, de dezembro, fechando 2022, portanto, chegando a uma alta de 2,9%. Eu estava imaginando que iria ser pelo menos 3%, mas olha o que aconteceu, gente. Para chegar a 2,9%, eles mudaram toda a base de cálculo da série histórica anterior. Então, fizeram uma reestimativa, não sei o que fizeram lá, mas diminuíram os resultados dos meses anteriores. Então, até novembro, o crescimento anualizado do Brasil estava em 3,15%, caiu para baixo de 2,9%, e evidentemente, mudando a base, o índice dos indicadores, as previsões mudam. Eu espero que haja uma revisão ou pelo menos uma justificativa por que houve uma redução dos números do IBC-BR nos meses anteriores a dezembro. O fato é que 2,9% de alta no PIB brasileiro é um bom resultado, é um excelente resultado de acordo com as circunstâncias, superando até em várias vezes as perspectivas dos analistas de plantão no início do ano passado, dizendo que o Brasil não ia crescer mais de 0,3% ou 0,5% na melhor das hipóteses. Cresceu praticamente 6 vezes isso. Então, temos que nos dar por satisfeitos. Foi uma boa herança de 2022 para 2023. O outro ponto também vem do Banco Central, foi o anúncio de novas fases da digitalização monetária do Brasil. O que eu chamei a atenção do espectador nessa oportunidade foi que, se essa digitalização acabar com papel moeda, isso vai significar que todas as transações monetárias do nosso país vai ser por meio eletrônico, ou seja, facilmente rastreável pela autoridade monetária e pelo Estado. Será que a gente vai ter que abrir mão da nossa privacidade? Eu, pessoalmente, prefiro ainda ter o meu dinheirinho no bolso como uma segurança de meus gastos pessoais, não é da conta de ninguém. Acho que também você pensa assim. E ainda nessa batida de quinta-feira, o governo federal, no seu plano de reforma fiscal, reforma tributária, na verdade, porque não há reforma administrativa pretendida, propôs um imposto sobre o valor agregado, o IVA, que vai substituir PIS, COFINS e ICMS, naquela história de acabar com a guerra fiscal, que eu acho uma besteira, eu chamo isso de competitividade tributária, mas o tal do IVA vai ser de 25% de acordo com a proposta do governo. Se for isso, gente, nós estaremos entre os top 5, os 5 maiores impostos sobre consumo do mundo. Países nórdicos, Noruega, Finlândia e Suécia, se não me engano, cobram 25%, depois, um pouquinho mais que isso, é a Hungria, e o resto de todas as outras nações cobram impostos sobre consumo bem abaixo disso. Isso aí não pode passar. Vamos lembrar que 25% é um quarto do valor do que nós vamos gastar, e isso aí realmente vai ser um tiro no pé do Brasil, vai ser uma facada nas costas da economia brasileira, a atividade econômica vai cair e, por consequência, a base tributária também será diminuída frente a impostos tão elevados. Espero que isso aí não passe realmente no Congresso. Imposto sobre consumo, se houver, tem que ser muito pequeno e continuo falando, baseado na gestão de cada estado com liberdade de fazer a sua política tributária para atrair mais ou menos investimentos conforme seu interesse. E finalmente, encerrando a quinta-feira, eu comentei rapidamente também a respeito da Amazon.com, a maior varejista do mundo, baseada numa plataforma virtual, que está redobrando suas apostas em vários lugares do mundo de abrir lojas físicas. Por que eles estão fazendo isso? Porque estão começando a enxergar que o consumidor está meio de saco cheio de simplesmente comprar de uma telinha chapada do computador. Quer ter experiência sensorial de consumo, quer tocar no produto, quer experimentar o produto, quer conversar sobre ele, quer ter um convívio social maior no decorrer da sua experiência de compra. Eu alerto isso especialmente aos lojistas brasileiros, que esse é um caminho que deve ser uma tendência nos próximos anos. E sobre sexta-feira, eu queria chamar a atenção para um pronunciamento do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a respeito do que o próprio STF está aprontando com a vida das empresas brasileiras. Simplesmente, eles acabaram no campo tributário
com o transitado julgado. Uma empresa que no Supremo ganhou uma causa tributária, diríamos há 10 anos atrás, agora pode passar por uma revisão a pedido do Estado ou do município que perdeu essa causa e ter seu efeito de sentença revertido. Ou seja, gente, a justiça pode mudar de opinião a qualquer momento sobre qualquer coisa, e isso acaba com a segurança jurídica das empresas brasileiras. Frente a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que me parece ocorreu essa semana, eu só posso dizer uma coisa: investimento aqui no Brasil vai cair pelo aumento do risco empresarial que nós temos. E caindo investimento, cai o quê? Cai emprego, cai dinâmica econômica, por conta de uma besteira. Se uma coisa está transitada em julgado, especialmente a favor do réu, está decidido, não se toca mais no assunto, porque se a gente voltar, o que vai acontecer? Questões de, como eu falei, 10 anos atrás, podem voltar à baila, e nessa previsão do Supremo Tribunal Federal, inclusive, se uma empresa que ganhou uma causa uma década atrás perder dessa nova reavaliação, vai ter que pagar juros e multas sobre o contencioso. Aí acabou a viabilidade econômica das empresas brasileiras e do próprio Brasil. E depois dessa, gente, vamos começar a preparar para o carnaval. Vamos ver o que está acontecendo divertido no mundo, porque está começando agora as crônicas do Fora de Curva. E em primeiro lugar, eu queria falar de um sujeito, um neozelandês, piloto, que foi pousar numa ilha da Indonésia, seu aviãozinho, um chamado teco-teco, avião de pequeno porte, monomotor. Chegou no aeroporto, pousou a aeronave. O que aconteceu? Apareceu lá uns aborígenes de arco, flecha e lança, sequestraram ele e deixaram ele como refém. Qual é o resgate a que ele está sendo sujeito? Liberam o homem se aquela parte da Indonésia ficar independente. Lógico que isso não vai acontecer e eu tenho pena desse sujeito. Mas, gente, é interessante ver, é triste isso, é uma maluquice, sim, mas é interessante ver a foto que eu estou mostrando para vocês aí, com tanta tecnologia, armas, mísseis transcontinentais, drones e um monte de outras coisas malucas que está se inventando por aí. Olha bem na foto e veja que os guerreiros pela independência daquele local simplesmente estão armados de garrucha e lança. É uma disparidade tecnológica nesse mundo. Eu prefiro até lidar com esse pessoal do que os russos e ucranianos cheios das tecnologias que a gente nem sabe em que botão apertar. Mas um lugar que está acontecendo muita confusão, e confusão amorosa, é na China. Esses tempos eu até comentei a respeito do casamento de uma chinesa que convidou para a cerimônia seus ex-namorados e ex-namoradas, causando um pequeno escândalo na festa. Mas agora o tema é outro, tem 2 temas de China aqui. O primeiro, de um sujeito, um homem, que ganhou na loteria lá, recebeu o equivalente a 6,3 milhões de reais e resolveu fazer o quê? Não queria dividir com a véia dele, escondeu o dinheiro, deu uma grana para os pais, para a ex-mulher e ficou usufruindo do resto ele próprio. Mas moleque, a mulher que é curiosa entra na conta bancária do marido, viu que ele estava com uma movimentação um pouco poupuda. E ela, muito espertinha, não perdeu tempo. Se divorciou do moço e começou a exigir a parte dela do dinheiro, porque descobriu a grana que ele tinha. E conseguiu, e o sujeito agora, já que deu uma boa parte para familiares, deve estar numa penúria. Mas na China aconteceu uma outra coisa essa semana digna do nosso interesse. Um sujeito era muito namorador, teve várias namoradas, até que, num determinado momento, achou a mulher certa para a vida dele. E fazendo assim, ele tomou juízo, realmente começou a namorar de sofá a menina até casar com ela. Marcou o casamento. Várias ex-namoradas dele, que era muito galinha, ficaram sabendo, se organizaram e foram na frente da festa fazer o quê? Um protesto chamando ele de mulherengo. Acabou com a festa de casamento do sujeito porque ele gostava de dar umas saidinhas em tempos de maior juventude. Que sacanagem fizeram com o cara. E pelo jeito ele estava agindo corretamente com a futura esposa. Fizeram para sacanear mesmo ele. E aí, gente, será que nós vamos condenar um rapaz que tinha a tradição de ser mulherengo?
Ainda vou um pouco mais longe. Nos tempos atuais, vamos lembrar daquela chinesa que levou 4 ex-namorados e 2 ex-namoradas para o próprio casamento. Será que nós não podemos chamar ela de homerenga e condená-la moralmente da mesma forma? Vamos repensar isso aí. Temos que ter igualdade, sim. Não é privilegiar um sexo em relação ao outro. O que um pode fazer, o outro pode fazer. A questão entre casal fica entre casal. O que fizeram aí foi sim uma sacanagem, foi sim um preconceito contra um sujeito que tinha bastante vitalidade para enfrentar essas agradabilidades da vida. E para encerrar o Fora de Curva, vamos continuar falando sobre a questão da sexualidade. Olha só, gente, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Então agora vamos para o encerramento do Fora de Curva, para a nossa última análise um pouquinho mais irreverente, mas é científica. De acordo com uma revista científica chamada The World Journal of Men's Health, ou seja, Jornal Mundial da Saúde do Homem, foi feita uma pesquisa que concluiu que o bingolim dos seres masculinos aumentou em média de 12 centímetros para 15,24 centímetros nas últimas 3 décadas. Isso significa uma alta mais ou menos de 24%. Como é que foi acontecer isso em tão pouco tempo, vocês imaginam? Será que os homens se esforçaram mais para ficar com um bingolim maior? Nada disso. A solução desse enigma é bastante simples, a meu ver. Quem escolhe o seu parceiro não é mais o homem nos tempos atuais, é a mulher. A mulher até pode eventualmente se relacionar por curto período com um rapaz de bingolim um pouquinho menor, mas usando contraceptivo. Na hora do vamos ver mesmo, para procriar, para fazer família, ela vai escolher aquele parceiro com bingolim maior. E aí, o que acontece? Nas suas escolhas, evidentemente, os genes do sujeito com bingolim maior vai passar para os seus filhos e vai acabar aumentando o tamanho médio do sem vergonha. E isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos, quando a sobrevivência deu lugar a um senso mais estético e provocou esse aumento desse órgão, diríamos assim, prioritário no ser humano. Eu vou dizer o seguinte para vocês, encerrando Fora de Curva agora. Essa moda logo, logo vai passar. A preferência feminina, segundo algumas pesquisas científicas que eu mesmo fiz por lava própria, é que as maiores beldades do mundo vão preferir homens carecas, barrigudos e barbudos. E elas vão ser muito felizes assim. Então por hoje, gente, o Fora de Curva está encerrado. Espero que vocês tenham um excelente final de semana, emendado, é claro, com um fantástico carnaval. Aproveitem como achar melhor, ou descansando, ou festeando, o gosto é de cada um. Então, gente, eu deixo aqui o meu forte abraço a cada um de vocês, meu até breve e tchau. Eu vou avaliar posteriormente se o Fora de Curva vai sair na segunda ou na terça, porque eventualmente as pessoas vão estar mais ocupadas em coisas mais interessantes do que ficar assistindo essa carinha aqui na tela do computador, da TV ou mesmo do celular, não acham? Um bom final de semana a todos, até mais, gente.